Olá, gente, tudo bem? Eu vou apresentar agora os resultados da minha pesquisa, cujo título é Sintagmas Preposicionais Predicados em Sentenças Copulativas do Português. Meu nome é Kelly Caroline e foi orientada pelo professor Dr. Marcelo Amorim Cibaldo. Os objetivos da pesquisa são investigar as ocorrências de sentenças copulativas com os verbos ser e estar, quando elas forem seguidas por sintagmas preposicionais, cujas preposições são em, para e de. Também busquei analisar linguisticamente essas ocorrências à luz da teoria gerativa no modelo de princípios e parâmetros, e, por fim, contribuir com a criação de um banco de dados eletrônicos, que posteriormente será disponibilizado para a comunidade científica. À medida que também se compromete com a descrição da língua materna, a pesquisa também tem uma preocupação com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, que é a promoção da educação de qualidade. Partindo para a introdução, a predicação ela é um princípio de todas as línguas naturais humanas, mas o Raposo ele vai apontar que existe um tipo de predicação específico em que o verbo vai funcionar apenas como núcleo gramatical, então ele não vai ter o seu sentido pleno. Dentre os verbos que funcionam nesse tipo de sentença, cujo título é oração copulativa, os verbos cópulas mais típicos no português brasileiro é o ser e o estar. O ser ele é classificado como individual level, já que tem um caráter mais intrínseco, e o estar como stage level, que tem um viés mais efêmero. A natureza categorial dos predicativos elas podem variar, mas nesta pesquisa eu foquei nos sintagmas preposicionais, que são formados por uma preposição que não apenas seleciona como marca tematicamente seu complemento. Essas sentenças são bastante produtivas no português brasileiro atual, mas ainda são poucas as pesquisas que se debruçam sobre essa temática. Na seleção do corpus, eu peguei um compilado de teatro de Antônio Ribeiro Chiado e teatro de Gil Vicente, que datam da primeira metade da segunda metade do século XVI, e essas obras dramáticas, que foram recolhidas do corpo histórico do português Tycho Brahe, elas confluem com a metodologia da sociolinguística variacionista, que justamente defende o uso de um corpo de língua falada. E os textos dramáticos, como apontam Berlink, Barbosa e Marini, são justamente os que mais se assemelham a esse conjunto de fala. A coleta de dados, apesar de se debruçar sobre os sintagmas preposicionais, não ficaram restritas a esses tipos de sentenças. Então, eu recolhi, na verdade, todos os tipos de orações copulativas nesses textos. Partindo para os resultados, eu extraí e analisei 157 ocorrências de sentenças com essas preposições em, para e de. E no levantamento geral, o que foi que eu percebi? Que as construções com o verbo ser, elas são mais produtivas em relação ao estar. Matos e Silva já aponta essa predileção, devido a uma comparação que ele faz entre as cópulas com o estar e com o ser, mas que no processo de formação do português moderno, o estar passou a selecionar predicados que antes eram selecionados apenas pelo ser. No miúdo, a preposição em mostrou ser mais produtiva com as copulativas com o estar, principalmente no contexto temático-semântico, com o papel temático de locativo. Esse papel temático, ele remete a um sentido mutável, então, por isso que apresenta essa compatibilidade com o estar. Já na preposição para, a predileção foi pelo verbo ser, principalmente quando relacionadas aos papéis temáticos de finalidade, beneficiário e alvo, os quais Hilário já apontava haver uma existência de uma noção de trajeto inerente. Então, por isso que, nesse caso, a preposição para aparece mais relacionada ao verbo ser. E, por fim, a preposição de apresentou um quantitativo bem desproporcional, quase em sua totalidade apresentou-se em contextos combinados com o verbo ser, e isso deve-se principalmente à alta gramaticalização e esvaziamento semântico, porque nos resultados nós vimos que elas foram combinadas, essa preposição foi combinada com 8 papéis temáticos. E nos que mais foram produtivos, o de posse e tema origem material, justamente ele tem uma noção de durabilidade, que é bastante compatível com o verbo que mais foi apresentado nesse tipo de sentença, que foi o verbo ser. Então, nós concluímos que o verbo ser, de fato, ele cede a alguns contextos de uso que apresentam um caráter mais transitório para o estar, e nesse processo, as preposições que têm papéis temáticos relacionados à noção de durabilidade, como é o caso do de e o para, aparecem em ocorrências com o verbo ser, enquanto o em, que tem papéis temáticos com tendências mais provisórias, acabam sendo mais compatíveis e aparecendo mais na companhia do verbo estar. Agradeço à Universidade Federal de Pernambuco, à Propest e ao CNPq pela oportunidade de contribuir com os estudos linguísticos da minha língua materna, e agradeço também o voto de confiança do meu orientador, que me ajudou com tanta paciência a trilhar este percurso. Obrigada.